Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nossa Sala Podcast. Como vocês já sabem, eu sou o Igor e aqui é ao meu lado, na verdade na minha frente, sempre ele, Daniel. Igor e Daniel, Nossa Sala Podcast. Hoje a gente vai falar com o Kleber Sobrinho, direto de Porto Alegre. Acertei ou tô errado? Isso aí, Daniel, Igor, obrigado pelo convite. Estou aqui em Porto Alegre, agora 19 horas, aí estou no chimarrão do final do dia, então a gente inicia o dia e termina no mate aqui, ó. Só que aqui é Então, tereré. aqui é tereré, aqui é gelado. Não, aqui a água tá bem quente. Então, Kleber, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente trocou uma pequena ideia no Conecta por conta do Diogo. Então, Boa. muito legal que você tenha aceitado o nosso convite. A gente fica extremamente feliz, extremamente lisonjeado de estar conversando com você. Então, vamos lá que nós somos curiosos, vamos querer saber da sua vida, como você começou, querer saber de tudo. E, Dani, começa aí, anda aí. Nossa, a gente gosta de fazer uma pergunta, de saber o que você gostaria de ser quando você era pequeno, criança. Se era realmente o que você queria ser hoje. Para introduzir você para quem está assistindo. Que legal. Isso remete de fato à minha infância, faz eu pensar ali. E eu já tive algumas oportunidades de palestrar pelo Brasil e eu não cresci realmente com o objetivo de ser corretor, né? Eu sou filho de militar, nasci em Brasília, sou natural de Brasília e depois vim para cá para o Sul. Meu pai é aposentado, e veio para cá e minha mãe é daqui. E meu pai me preparou para ser um oficial do Exército. Então, na verdade, o meu primeiro objetivo quando criança, como meu pai, né, me direcionava para isso, e então desde o primeiro momento, ainda dentro da quarta, quinta série do colégio, eu já me preparava para me tornar um oficial. Então, meu pai já era aposentado, então eu não podia estudar mais no colégio militar. Eu só podia estudar no colégio militar se eu passasse numa prova, né? Então eu estudava justamente para ingressar no colégio militar e seguir a carreira desde de aluno dentro do colégio militar. Eu acabei não entrando no colégio militar, segui estudando em colégio normal, como civil, né, que a gente chama. Aí no último ano do colégio, eu, 17 anos, já vinha me preparando para seguir esse caminho. Eu estudava num colégio pela manhã, eu estudava no colégio militar à tarde, porque daí eu poderia fazer esse tipo de estudo como civil, mas como filho militar eu tinha essa possibilidade, me preparar para fazer a prova do SPSEX, que é a Escola de Sargentos do Exército, e depois de ingressar e seguir a carreira na Agulhas Negras, né, que é a escola de oficiais, né? Então, só que o que acontece? Eu de manhã no colégio, de tarde no colégio militar, à noite com professores particulares. Então, eu, de fato, vivia realmente para esse momento, tá? Eu não fiz a prova do concurso, porque eu não queria, eu entendi que eu não queria, e no ano seguinte eu virei corretor. Então, tu imagina para o meu pai como é que foi. Porque eu achei que você ia comentar que por algum motivo não conseguiu passar ou foi tipo uma frustração, mas a única pessoa que eu acho que se frustrou com isso foi seu pai lá no fundo. Não, meu pai. Eu não fiz a prova. O que acontece? No último ano do colégio tem é um momento que muitas vezes os alunos eles fazem aquelas festas de terceiro ano, então eles têm que levantar, vender ingresso para fazer a festa, fazer a formatura, e foi meu primeiro contato com vendas. Eu tinha que vender ingressos para a festa de formatura. E aquilo ali despertou algo em mim, assim, que mexeu comigo, de verdade, assim. Eu queria vender. Tanto é que no ano seguinte, eu me tornei um vendedor. Eu procurei, quando eu me recordo, eu com 18 anos tinha me formado, meu pai ainda queria que eu seguisse, né, que eu estudasse mais um ano para seguir Agulhas Negras. E eu fiz até um outro curso para me preparar para ele, mas no fundo eu estava procurando no jornal seleciona-se vendedor. Então eu procurava nos encartes de jornal assim para ser vendedor. E eu fui ser vendedor. Eu queria ser vendedor e aí eu cheguei até a corretagem. Foi assim que foi meu início. Não fui preparado para ser corretor, mas no final das contas era o que eu queria. Eu queria ser um vendedor. Cara, isso é muito doido, porque
eu fico pensando, desde os 4, 5 anos ali estudando pra virar um oficial, pra virar um militar e tal, e aquele sonho do pai, eu lembro um pouco de quando eu era pequeno, o meu avô, ele sempre foi muito envolvido, o pai do Fábio, um dos donos aqui da empresa, ele é meu avô, o Fábio é meu tio, acho que eu não comentei na hora que a gente tava conversando. E aí, o meu avô, ele sempre foi muito envolvido com... Não com política em si, meu avô nunca foi vereador, nem nada do tipo, mas meu avô sempre foi presidente de bairro, essas coisas. E aí, ele, então, de alguma forma, ele sempre estava envolvido na Câmara, na prefeitura, pedindo melhorias e investigando e enchendo o saco dos vereadores e tal, para melhorar o bairro. E isso foi incutindo em mim uma vontade de entrar para o meio político. E aí, quando eu entrei no colegial, eu falei, não, eu vou fazer relações internacionais. Porque eu quero ir para essa área, eu quero ser embaixador do Brasil em algum país, é isso que eu quero. E aí, quando chegou na hora de fazer a prova da segunda etapa da Unesp, eu na primeira etapa passei muito bem colocado, eu estava entre os 10, então era só ir. Só que eu ia ter que mudar de cidade, é uma cidade de 450 quilômetros aqui de Prudente, e eu sou muito apegado com a minha família, meu pai, minha mãe. Aí, na última hora, eu falei pra minha mãe que eu não tinha passado na prova, que não ia dar pra fazer a segunda etapa. Minha mãe ficou super chateada, porque eu estudei, assim, não muito, se eu falar que eu estudei muito é mentira, mas estudei um tanto considerável. Minha mãe via eu pegando os livros da escola, coisas que eu nunca fiz enquanto eu estudava na escola, eu sempre odiei estudar pra prova, essas coisas. E aí, eu só prestei em uma faculdade, que foi a Unesp, só prestei pra isso, porque eu tinha certeza que eu ia passar. Só que na hora que eu coloquei as coisas na balança, eu falei, cara, não vou ser feliz se eu fizer isso. Não quero ir embora do Brasil, não quero largar minha família, eu quero morar aqui mesmo, eu quero continuar criando raízes aqui. E aí, depois de um tempo, eu falei pra ela que eu só não queria ter feito. Ela ficou muito chateada mais uma vez por eu ter mentido. Ela falou, você não precisava mentir, era só falar que você não queria fazer e tal, não sei o quê. E aí, você falando isso, me veio essa memória. E essa foi uma frustração desse tamanho pra minha mãe. Imagina pro seu pai, que sonhou uma vida inteira que você ia ser do exército e tal. Oficial. Mas Meu você pai não chegou a nem meu pai passar pelo TG, nada do tipo? Não, nada. Eu só fui pegar o meu certificado de reservista, nem entrei no exército para nada. Meu pai dizia para mim, eu não acredito que eu investi em ti para tu ser um corretor. Meu pai ficou louco comigo durante bons anos. Foi tanto que eu saí de casa com 19 anos e não voltei mais, né? Eu saí cedo de casa, fui fazer minha vida e não voltei. Mas meu pai já faleceu, mas ele acompanhou uma parcela do meu desenvolvimento na corretagem, ele viu aí meu crescimento, mas demorou bastante. Só uma dúvida. Demorou mais de 10 anos. Por que corretor? Por que corretagem imobiliária de imóveis? Era porque era o produto mais caro da prateleira? Você queria esse desafio de vender? Ou... Não, na realidade eu queria ser vendedor e não foi a corretagem de forma clara, né? O caminho da venda foi me levando de um lugar para outro e que eu acabei parando. Um tio meu, dono de imobiliária, ele viu essa minha vocação assim da venda. E eu já trabalhava num negócio de venda de porta em porta, assim, com maletinha no braço e tudo. E aí ele disse, vem trabalhar comigo aqui. E eu fui para ser um faz-tudo dentro da imobiliária dele, assim. E isso acabou despertando em mim mesmo essa vocação ainda maior na corretagem. Até que depois de um período aí de 4 anos, eu de fato ingressei em uma imobiliária maior, né? Daí foi não foi não foi algo gradativo, assim, teve várias oscilações, né? Tipo, no meio do caminho, teve um período que depois de um tempo, a corretagem, vamos pensar assim, há cerca de 20 anos atrás, tá? É muito diferente de ser corretor hoje, de ser corretor há 20 anos atrás, né? Corretor de imóveis no passado, ele era taxado como um cara que era desocupado, que era um picareta, que é o cara que não deu certo na vida, entendeu? Então, eu entendo meu pai
porque de certa forma ele tinha uma preocupação do meu futuro, porque realmente existia um estereótipo do corretor de imóveis, né? Era o cara que realmente era um cara mal falado no mercado. E eu, de fato, meu objetivo era ser vendedor, né? Então eu nem sabia o que eu ia enfrentar, né? Então, acaba que dá para entender um pouco se colocar na cadeira do meu pai, né? E eu enfrentei várias vezes esse desafio. Então eu vivi essa oscilação do mercado, né? Então, não consegui ter uma estabilidade financeira, eu fui pai cedo, então também tive essa dificuldade, porque eu tinha que fazer a minha, e aí eu não tinha estabilidade, né? Então chegou um momento que eu cheguei a desistir de ser corretor. Então, depois, passado de quase 4 anos, eu não conseguia subsidiar, assim, né? Eu já era pai, passando dificuldade, morando de favor na casa do pai, dos pais da mãe do meu filho e tudo. E aí eu eles me falavam, tu precisa ter um serviço de carteira assinada, porque tu não consegue nem assinar teu filho, né? Então eu cheguei, num dado momento, procurar um serviço de carteira assinada. E aí eu fui atrás para buscar isso, me tornei operador de telemarketing do Terra. Então final de 2007 para 2008, eu era operador de telemarketing. Só que o que aconteceu? Quando eu me tornei operador de telemarketing do Terra, eu trabalhava de noite, das 7h30 da noite até meia-noite e meia. Então eram 5 horas só de carga de trabalho, né? E eu tinha o dia livre. E aí eu fui procurar um outro serviço de carteira assinada. Só que nessa eu disse, tá, mas eu posso ser corretor durante o dia, né? Então, Justo. aí Uma coisa não impedia a outra, né? E aí então foi isso, assim, eu procurei uma nova posição numa imobiliária, uma imobiliária grande. E eu fui em várias imobiliárias na época e eles não me chamaram. Tipo, eu não consegui vaga para ser corretor. E teve uma imobiliária, que é uma imobiliária que até hoje eu estou, que para você ingressar na empresa, você tinha que fazer uma dinâmica, como se fosse uma dinâmica em grupo com RH. Então, quem contratava o corretor na época era o RH. Então, era como se fosse uma seleção de emprego mesmo, né? Diferente de hoje, né? Hoje é muito fácil tu estar corretor e tu ingressar no imobiliário, né? Há uma demanda muito grande por profissionais e é de certa forma, uma mão de obra barata e toda imobiliária precisa de um corretor a mais, né? Então, sempre tem uma porta aberta. Mas lá atrás, essa empresa, especificamente, a Auxiliadora Predial aqui do Sul, ela só entravam profissionais que passavam para a seleção. E eu fiz uma dinâmica e eu não passei. Eu fui numa outra agência para tentar entrar por uma outra agência, eu não passei de novo. Eu fui numa terceira tentativa, passado assim, um intervalo de uns 2, 3 meses, e tentei entrar novamente. E novamente, pela terceira vez, eu não consegui, com outro gerente. Só que eu queria entrar nessa empresa. E aí, o que eu fiz? Eu liguei para essa imobiliária e pedi para falar com o diretor de vendas. E me passaram para o cara, na ocasião. E aí me passaram para ele e eu disse, olha, meu nome é Kleber, eu já tentei entrar 3 vezes aí na imobiliária, participei de uma seleção e não consegui, e eu queria ver se tu pode me ajudar. E aí ele, olha, vou verificar aqui, tu me dá uns 30 minutos aí, eu te ligo. Então, na época eu não tinha nem celular, né? Tipo, eu estava na casa de um amigo, pedi dei o telefone da casa dele para ele ligar lá para casa do meu amigo e aí então mas ele retornou. Ele retornou e assim que eu entrei na Auxiliadora Predial imobiliária, como corretor em 2008. E para mim, essa teve uma virada de chave, porque eu de fato ali eu me senti de fato um profissional de imóveis, um corretor. Nossa, Cara, um belo exemplo de não aceitar um não, né? exato. E o que fez ele querer você dentro da imobiliária? Porque a pergunta que fica pra mim é, a gente tem alguns processos de seleção, e aí a gente entrevista a galera, eu faço parte da seleção também, das entrevistas é comigo, e aí um cara que veio fez 3 vezes a seleção, e a gente fala, não, esse cara não dá, e aí o que fez o diretor de vendas querer você na equipe dele? Vocês chegaram a conversar sobre isso, não?
Legal. Assim, ó, especificamente te responder o que fez ele me querer, eu não sei te dizer, tá? Mas o que me fez mudar da minha vida, né? E que fez eu hoje, de certa forma, ter um reconhecimento nacional, Opa, reconhecimento dentro do meu negócio sim. e ter feito eu mudar realmente de vida, com certeza foi comportamento, tá? Eu tive comportamento lá atrás, quando eu ainda de forma inconsciente, incipiente, eu liguei, né, e tentei falar com o diretor da empresa, tu imagina, né? Eu pedi para falar com o diretor da empresa, né, e me É. passaram pro cara, entendeu? Então, eu tive vários exemplos ao longo da minha trajetória que de fato, se eu tivesse que responder em uma palavra o que foi comportamento. Porque eu tive vários comportamentos ao longo da minha trajetória que realmente fizeram eu conseguir mudar o meu status, tá, de vida. E esse, ó, e o que eu só posso deixar vou revenerar meu pai aqui, que ele de fato, eu posso não ter sido um militar como ele queria que eu fosse, mas ele sempre me falou uma frase e eu trago ela comigo sempre, que a necessidade faz o homem. Então ele me falava muito isso, né? Então, tipo, a necessidade faz um homem. Eu tinha uma necessidade ali naquele momento e eu precisava encontrar uma alternativa para fazer aquilo, né? Então, fez realmente eu ter esse comportamento, fez eu ter essa atitude e ir atrás. Então, isso foi um momento importante lá atrás, né? Uhum. Que me deu essa possibilidade de seguir aí, né? Apostaram na sua ousadia, então, talvez. Apostar. Deu certo. Deu certo. Mas é muito louco. Cara, eu amo podcast por causa disso. São coisas que provavelmente eu nunca te perguntaria se a gente se encontrasse em outro evento. Nunca chega, cara, como que foi a sua história na corretagem e tal. Só que fazer isso e trocar essa ideia e saber como foi o começo, que foi difícil, que não foi planejado 100%, isso me mostra cada vez mais que o mercado imobiliário é muito louco, que ele é muito humano por conta dessas coisas. Por conta Sim, das nuances que vão fazendo as pessoas tomarem decisões e se manter ou não no mercado imobiliário. Esse verdade, dinamismo me encanta muito, assim. Então, cara, verdade. muito, muito, muito legal mesmo. Eu Boa. vou tentar puxar a conversa para um outro rumo, porque senão a gente vai ficar falando só da sua vida e porque a gente é curioso. Se deixar, a gente vai perguntar o nome do filho, se tem cachorro, não sei o quê. Porque pensa em dois bichos curiosos, bicho. Que Como que legal. Uma faz dessas pra montar curiosidades um que faz chimarrão? também a gente. Tá aqui, ó. Segue. Mas, Gosto de ensinar também. cara, Mas a curiosidade ela é importante, tá? E eu entendo que isso também faz com que a gente consiga é, galgar outros degraus, assim, o fato de ser curioso, ter curiosidade, buscar, né? Isso também, de certa forma, me acompanha, essa curiosidade de querer mais e tudo, né? Então, foi isso que também, de certa forma, me ajudou a crescer no meu mercado e criar uma identidade que, na minha visão, eu acho que é o que mais fez eu conseguir ter prosperidade. Uma pergunta, desculpa, não sei nem se vai você lá, vai lá. introduzir, mas eu posso errar os termos e eu peço desculpa por isso, mas foi a Uhum. curiosidade que fez você tomar um segmento de mercado imobiliário um pouco menos visado, algo como o que você está fazendo agora, que seria, eu posso errar o termo, peço desculpa novamente, tipo uma reforma, acho que o termo seria retrofit, ou algo assim do tipo. Foi a curiosidade ou foi outros motivos? Trazendo para a atualidade agora. Le- Legal, legal. É, não foi de forma clara também, tá? Assim como eu acredito que de forma geral, tá? Eu acho que todo profissional ele tu não começa a fazer algo já querendo, já pensando lá na frente o que vai acontecer, né? Uhum. Acho que se a gente pensar na pirâmide de Maslow, né, que Sim. a base dela é de fato essa sobrevivência, né? Tipo, tipo, é uma necessidade fisiológica, né? Então, tipo, tu te alimentar. Então, de certa forma, nós, como profissionais que somos autônomos, tem uma necessidade de sobrevivência, né? Pagar os boletos, entendeu? Então, tipo, eu precisava. É o básico, tem que fazer precisava isso. é o básico, entendeu? Eu precisava pagar as contas. Depois que a gente vence esse primeiro degrau, que tu consegue, de alguma forma, te subsidiar, que tu consegue ter uma visão um pouco mais macro, tu começa a pensar, tá aí, né? Qual é o próximo degrau? Como é que eu crio prosperidade aí? E eu também, desde de cedo, assim, quando eu entrei depois na auxiliadora, eu entendi
que eu precisava construir uma identidade. Tipo, isso para mim é muito forte. E isso, como é que eu exemplifico essa questão da identidade? É como eu seria referenciado. Vamos trazer para um profissional que está iniciando agora. É como se eu dissesse assim para ele, cara, como é que tu quer que a pessoa salve o teu número na agenda do celular dela? Entendeu? Então, por exemplo, Igor, né? Como é que eu, Kleber, que sou um cliente, como é que eu vou salvar o nome do Igor na minha agenda do meu celular? É simplesmente Igor, eu vou referenciá-lo pelo aquilo que ele é, pelo profissional que ele é, ou mesmo daqui a pouco com uma estrelinha, né? Com um asterisco. Não, o cara é especialista aí na parte de software do mercado imobiliário, entendeu? Então, é esse tipo de coisa, de forma exemplificada, era o meu pensamento. Entendeu? Tipo, eu queria realmente criar uma identidade para que as pessoas me referenciassem pelo aquilo que eu era. E mesmo lá atrás, quando eu ainda estava num outro bairro que não era o Centro Histórico, hoje em Porto Alegre, que eu estou já há mais de 10 anos, mas eu tinha isso comigo. E naquele momento, eu trabalhava num bairro que vendia muito imóveis para famílias. Então, o que eu passei a fazer? Como eu atendia muitas famílias, e muitas vezes essas famílias elas queriam um apartamento que elas chegavam e falavam o nome do edifício. Eita. Eu passei a entender que eu precisava decorar o nome de todos os prédios do bairro. Então eu não iria mais falar o imóvel pelo endereço ou pela característica dele, e sim pelo nome do edifício. Então eu passei a mapear todo o bairro e decorar o nome de todos os prédios. Então quando a pessoa, eu ia mostrar um imóvel que a pessoa não gostava, ou que ela disse, tem mais opções, eu falava, olha, tem um outro apartamento no Villa de France, no Alston Village, no Life Square, entendeu? Então eu passei a me apropriar disso e falar com propriedade de outras ofertas, não falando que, eu tenho outros 3 dormitórios com garagem. Não, cara, eu falava o nome do prédio, porque muitas vezes a família, ela já pô, mas esse prédio é legal, não é isso? Então, foi uma forma inicial que eu entendi que eu ia construir uma identidade com as pessoas, né, que eu atendia. Isso, de certa forma, foi, obviamente, que somado a outros fatores de comportamento, como a gente falou, né, e essa questão de querer ter que criar uma identidade, eu fui galgando espaço, me tornei um profissional que teve resultado, fui um dos melhores corretores dentro da Auxiliadora, depois ganhei o prêmio de melhor corretor. Isso foi me habilitando a ter, de certa forma, uma condição financeira de, qual é o próximo game, né, que eu vou jogar, né? Tipo, o que eu vou fazer? E aí havia uma caminhada de corretores dentro da rede de eles se tornarem franqueados, terem sua própria imobiliária. E aí eu tinha esse objetivo. Tipo, eu quero ter uma agência minha, né? Mas não era o Centro Histórico o meu objetivo também, né? Não era algo, tá aqui, né? Eu vou lá, pro centro. Não, cara, na realidade, tipo, eu queria ser franqueado e não tinha mais agências, porque já tinha vários caras que tinham entrado antes de mim. Eu era novo, então, tipo, tinha 27 anos na época. Quando eu comecei com isso, eu nem tinha menos ainda. E aí os caras não tinha os macacos velhos lá, né? Todo muito mais experiente, tudo, né? Imagina ser empresário, gerente de equipe e tudo mais. Então, eles iam me cortando ali na minha tentativa, mas eu ia lá, insistindo. Até que, de tanto insistir, né? De tanto querer a franquia, os caras me disseram, tem um centro histórico aí. E ninguém queria o centro histórico. Ninguém queria o centro histórico. Então, era o único bairro que ainda... Oi? Qual o motivo? Só pra gente contextualizar quem não é daí. Então, legal. Quem não é daqui e de forma geral, independente do lugar que você esteja, você vai entender o que eu estou dizendo. Os centros urbanos, os centros das cidades, eles de certa forma, eles deixam de serem valorizados para que novos polos comerciais sejam criados e sejam valorizados. Então, é um movimento cíclico de todo centro. Então, tu sai do centro, busca um novo bairro, se apropria de uma outra região. Por quê? Porque o centro é onde tudo inicia, né? Então, ele é velho, ele é sujo, ele conecta muito comércio e ele afasta as famílias de forma geral. Tá? Pode pensar em qualquer praça do Brasil aí, tu vai, pô, mas é verdade, né? As famílias, elas migram do centro. Sim,
Então é um movimento natural dos centros urbanos, tá? E é o que estava acontecendo. O mercado imobiliário em Porto Alegre, ele se voltou de costas para o centro histórico. Então, ele migrou para outras regiões mais nobres e criou-se novos polos comerciais dentro da cidade. Então, o centro, ele não tinha uma liquidez de imóveis para famílias, e ele não tinha investimentos imobiliários, porque não fechava a conta. Pô, um incorporador investir 10 milhões no empreendimento lá e investir em outro bairro, a rentabilidade desse investimento era muito maior no outro bairro, entendeu? O valor agregado e tudo mais, a liquidez e tudo. Então, o centro, qual que era a moeda de negócio, e até hoje a moeda de negócio do centro? É imóvel de passagem. Então, são imóveis usados e imóveis compactos, principalmente, né? Um dormitório, o JK, que a gente chama aqui, que é o kitnet, o estúdio, né? Que são apartamentos que a pessoa vem, busca por um período, mora por um período e depois se muda, né? Então, como eu tinha essa questão de acompanhar o mercado, eu estudava o mercado, eu queria entender o mercado, eu sempre olhava para os dados dos bairros, assim, né? Pô, mas aqui o centro vende bem, o bairro tal vende bem. E eu queria ter o meu negócio, entendeu? Então, beleza, eu aceito ser histórico, né? Tipo, e era impressionante, porque na época, quando eu anunciei que eu ia me tornar franqueado da um centro histórico, a minha esposa já trabalhava comigo, ela era a minha corretora dentro da minha agência. Então, tipo, a gente trabalhava junto, eu era meio que um corretor sênior, cuidando de alguns corretores júnior. Então, era um ensaio de gerente, sabe? Não era um gerente propriamente dito, mas era aquele cara que tinha alguns corretores no seu guarda-chuva. E ela já trabalhava comigo, e a gente queria muito ser franqueado. Todos os colegas que me acompanhavam ali, eles diziam, vocês não vão durar 6 meses. Ninguém quer trabalhar no centro. No centro não tem garagem, só tem imóvel velho e ninguém quer trabalhar lá. Motivador, hein? Motivador pra caramba. Total, né? Aquela mensagem que a gente quer ouvir, né? Quando a gente vai arriscar. Não, e eu ainda assim, nós tínhamos comprado um apartamento financiado, eu vendi o apartamento para pagar a taxa de franquia e eu tinha 60 mil reais para montar a loja, eu gastei 200. E eu fui morar na casa da minha sogra, voltei para minha casa da minha sogra, já tinha morado lá uma vez, e voltei para lá para conseguir montar o negócio, né? Mas o que eu entendi, tá? Mais uma vez, tipo, as pessoas que estão fora do bairro, elas falam mal da região, tá? Mas e quem tá aqui dentro fala o quê? Entendeu? Então, o comerciante que tá aqui dentro, que tá com mais de 20 anos com o comércio aqui dentro, qual é a relação dele com o bairro? O que faz ele fazer isso, né? E os comerciantes que chegam aqui, né? Qual a relação que também essa pessoa tem? Então, eu passei a olhar para dentro. E mais uma vez, então, a questão de comportamento que fez eu sobreviver aí, né? Foi olhar para dentro do bairro e procurar entender de forma micro ali a região, e querer me associar às pessoas do bairro. Então, isso fez eu conseguir ter resultado, isso fez a gente conseguir sobreviver, e aí depois veio uma segunda etapa, que daí a gente conseguiu aí ganhar destaque no nossa atuação dentro do bairro, e aí nos trouxe até aqui. Deu tudo certo. Já um pouco aí. Cara, mas se a gente for parar pra pensar, hoje, nossa, que lindo, deu certo e tal, mas pensa, em São Paulo, aqui na cidade, beleza, o centro é de boa, é tranquilo, mas em São Paulo mesmo, na capital, imagina, você quer começar uma imobiliária no centro, lá do lado da Sé? Ninguém quer. E no centro também não é bonito, não. A gente não é muito grande, mas também não. Mas ele é tranquilo, ele é seguro, não tem muito BO. Só que a gente tá falando de Porto Alegre. É uma cidade gigante. Tipo, é a capital do estado. O centro histórico de Porto Alegre é o polo comercial do estado do Rio Grande do Sul. Então, tu imagina. Olha isso. Então, são 400 mil pessoas que passam diariamente pelo bairro. Isso deve ser da nossa cidade. Só que passa. Né? Deve ser engraçado. Ninguém querendo ir. É o Kleber, eu vou. É isso aí. Não, foi realmente, foi uma quebra de padrão, assim, e, cara, eu fui ilhado, né, pra lá, né, então, mas eu acreditei nisso, né. Kleber, desculpa te cortar, mas
Vai lá. Quais os pontos que você avaliou e falou, cara, isso aqui eu posso explorar? Porque na minha cabeça, eu só consigo falar, cara, o Kleber é louco. O Kleber é doido. Uhum. Como é que... Muito bom que deu certo, mas eu entendo que você é um cara muito ousado. Mas Como? como você Obrigado. fez esse negócio vingar? Porque se ninguém quer, tem motivo, pô. Não, olha só. Assim como assim como o corretor, tá? Vamos pensar lá atrás, tá? O Aham. profissional corretor de imóveis, ele tinha um estereótipo criado, né? Então, tipo, é o Justo. cara que não deu certo na vida, é o desocupado, é o picareta lá. O centro histórico, ele tinha seu estigma, entendeu? Tipo, Uhum. é o bairro desvalorizado, família não quer morar lá, ele é sujo, é inseguro, tem violência, é escuro, então tem isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ter um olhar superficial das coisas. A gente tem que entender, tipo, qual é a segunda verdade, entendeu? E outra, eu falo muito isso, né? Uma das coisas que eu sempre procurei ser como profissional, como corretor, eu queria ser relevante no meu mercado. E depois de um tempo, eu entendi que eu queria ser um agente de transformação da percepção que as pessoas têm sobre o imóvel usado. Tá? Então, tipo, eu queria ser um agente disso. Então, eu não queria Entendi. apenas ficar na relação rasa, vamos dizer de certa forma assim, entre um comprador e um vendedor. Eu queria ser relevante para aquela relação, entendeu? Tipo, como que eu posso ser relevante aqui? E, claro que isso não é, tipo, hoje falando, olhando para trás é muito mais fácil, né? Tipo, Uhum. a outra questão é quando tu vive isso, tá ali pagando, tendo que pagar boleto, tá tendo um monte de problema, não consegue contratar corretor, não sabe o que fazer, é muito diferente essa relação. Mas eu tinha comigo que eu precisava não olhar para fora, eu precisava olhar para dentro. Então, a minha atitude daquele momento foi: olha, eu preciso sobreviver. A necessidade faz o homem, né? A Tipo, eu base. preciso encontrar a base, a necessidade faz um homem. O que eu vou fazer aqui? E eu fui rodar o bairro. Eu fui, tá, as pessoas que estão lá fora estão falando isso, mas quem está aqui dentro está falando o quê? E aí eu tive esse comportamento. Eu fui me conectar com comerciantes, eu fui olhar para o que tinha de ponto positivo dentro do bairro que eu poderia falar. Porque a minha percepção, como agente da transformação e querendo ser relevante, foi pensar o seguinte: eu vou falar para as pessoas que estão lá fora, cara, tu não sabe o que tem aqui, ó, mas olha o que tem aqui. Entendeu? Tipo, tu não tá fechando os olhos para isso, mas olha o que tem aqui, entendeu? Deixa eu te mostrar um outro lado disso. Então, foi, de certa forma, um pouco disso. Então, eu procurava me conectar com esses proprietários, donos de estabelecimentos, eu vendia muitas vezes esses locais, então eu gravava um vídeo, uma foto, mandava para o meu pessoal, mandava nos grupos, mandava para clientes, estabelecimentos do que tinha lá. Então, por exemplo, tinha no Centro Histórico, agora ele saiu do meu bairro, mas ele tinha um chefe que era conhecido, que é conhecido no Brasil todo, que é o Marcelo Schambeck. Ele tinha um restaurante lá dentro do bairro que até o Tite, a esposa a Angélica, uma vez fechou o restaurante para fazer um programa com o cara. Então, e o Tite, quando estava em Porto Alegre, ele ia almoçar no restaurante do cara. Então, pô, meu, ninguém sabe disso aqui. E o cara tá aqui dentro do centro, num restaurantezinho lá de 100 metros, nem 100 metros quadrados, tinha 70 metros quadrados, mas era um chefe que o cara hoje é conhecido no Brasil todo, Marcelo Schambeck. Entendeu? Então, e aí, assim como tinham outros profissionais, uma alfaiataria com mais de 100 anos, tipo, tem também um caminho, pessoas saem para caminhar pelo bairro lá, para conhecer, para contar a história do centro histórico. Tem também uma equipe, uma turma lá que faz passeios de bicicleta pelo bairro, contando a história do bairro. Então eu Caraca, comecei a que querer me divertido. conectar com esse tipo de coisa, entender a história da região e, de certa forma, noticiar isso, entendeu? Tipo, comentar. E aí um dos primeiros movimentos que eu fiz foi o Centro Histórico Tem. Então, tipo, eu contava o que tinha o centro, entendeu? Tipo, o que tem aqui, né? Porque talvez você não saiba, mas olha o que tem aqui. E eu falava, contava um pouco, tu sabia? Aí eu falava assim, você sabia? Tu sabia? Eu falava, tu sabia que aqui no centro tem a escola de ciência da saúde, é uma das principais escolas do Brasil, a segunda melhor escola de ciência da saúde do Brasil, que vem alunos do Brasil todos estudar aqui, entendeu? Tá ali no centro, entendeu? Então, e assim como várias histórias ali que o bairro tem,
e que eram pessoas que não se davam conta, entendeu? E Então, só que um pouco disso que eu procurei fazer, assim, ao longo do tempo, né? a parte cultural de um centro histórico, meu Deus, né? É Sim. muita coisa legal. Teatro, Uhum. principalmente numa cidade. Eu imagino, tá? Não sei se aí tem, mas É que começou lá, provavelmente né? tem. Provavelmente. Teatro, cinema, Sim, coisas legais relacionadas à é. cultura que as pessoas não param pra pensar também. E o bairro é muito caminhado, o centro histórico, né? Ele, em termos da parte cultural, tá? Ele é o principal polo cultural do Brasil, caminhável. É o lugar que tu consegue Caraca. conhecer mais teatros, museus, caminhando em qualquer lugar do Brasil, tá? Em São Paulo, tem que rodar 15 quilômetros, 20 quilômetros de um lugar para outro. Não, São Paulo, em Porto Alegre, tu faz isso num raio de 1 quilômetro. Tu conhece 14 museus, 9 salas de cinema, entendeu? Tipo, um monte de Nossa. coisa. Que biblioteca tem 6 bibliotecas públicas. Então, tipo, é uma loucura de coisas que tu pode fazer num raio de 1 quilômetro de uma capital, Isso eu entendeu? não sabia. Tô até com vontade de visitar, pra ser Cara, sincero. legal. Eu também fiquei com vontade de conhecer Porto Alegre, não conheço. Eu Legal, conheço o sul, algumas regiões do sul, mas Porto Alegre eu não conheço, nunca fui. Na verdade, eu nunca desci legal. Santa Catarina, acho que eu sempre parei ali, nunca fui pro Rio Grande do Sul. Boa, tá aí a Mas, oportunidade. ô Kleber, você nunca trocou o nicho, mesmo assim? Hoje a gente vai entrar nesse assunto de retrofit, de outras coisas, mas você falou que Aham. na auxiliadora, enquanto você era corretor, mas não tinha a sua unidade, você trabalhava com imóveis residenciais para a família. Quando você foi Uhum. pro centro histórico, você manteve os residenciais e tentou fazer uma visão, ou por algum momento você falou, cara, às vezes vale a pena tentar pegar imóvel comercial? Não, vou manter no que eu já sei fazer. Legal. Tá, assim, ó. Isso é uma coisa bem, bem interessante, tá? Que eu, como franqueado e dentro da maior imobiliária do estado, eu tenho muita capilaridade. Então, Uhum, eu posso vender imóvel em qualquer lugar, tá? sim. Não só em Porto Alegre, mas como fora de Porto Alegre. E no primeiro momento, quando eu iniciei isso, tipo, meu foco era ser exclusivo no Santo Histórico, tá? Eu como empresa, tá? A minha empresa. Uhum, Só que eu tenho profissionais que moram em várias cidades, tá? Tipo, fora de Porto Alegre. Então, eu tenho alguns corretores que moram no Centro Histórico e tem outros corretores que moram até fora de Porto Alegre. E eu criei um ranço muito grande com o meu time em função desse foco, tá? Qual foi a minha visão em relação a isso? Eu precisava ser líder do meu mercado dentro do bairro, tá? Mas ao mesmo tempo, eu tô dentro de uma rede muito capilarizada e que tem agências por toda a cidade e fora da cidade, tá? Mas eu queria dominar a minha região. Então, eu segui com a estratégia de levantar a bandeira de posicionamento, eu como profissional, Kleber Sobrinho, tá? De uhum. ser um profissional especializado no centro histórico, e aí não estamos falando de um segmento, tá? Estamos falando do bairro. E isso é muito difícil, tá? Acho que talvez eu não consigo, tá? Eu não consegui conhecer outro profissional pelo Brasil que tenha se posicionado em um bairro. A gente vê profissionais posicionados em um segmento, em um nicho. Ah, eu Sim, sou o Sim. corretor do alto padrão. Entendeu? Ah, isso. eu sou o cara do alto padrão, eu sou corretor da Barra da Tijuca, sou corretor não sei o quê. Então tu vê profissionais nichados num segmento, mas tu não vê profissionais nichados em um bairro. Tá? Não é muito comum. Mas eu acreditei na questão de identidade que isso no médio prazo iria me trazer relevância. Entendeu? Eu apostei nisso. Eu poderia realmente, cara, não é uma, tipo, é quebrar um padrão, tá? Eu poderia ter gastado toda essa energia focando num bairro nobre, porque eu fui vender imóvel velho. Então, tu imagina, toda a energia que eu fiz para vender coisa velha. Eu até brinco com os amigos que trabalham no litoral aqui, né? Tipo, eu, ao invés de vender vista mar, eu vendo vista pro vizinho, entendeu? Eu vendo vista pro poço, pro posto de iluminação, entendeu? Tipo, eu vendo vista pra parede. Então, é muito mais fácil tu vender vista mar, mas eu escolhi vender outra coisa, entendeu? Então, esse é um grande desafio. E aí, então, eu disse, olha, eu sempre estudei os dados do meu market share, do meu mercado, mas eu não pedi a exclusividade dos meus profissionais, porque eles são empresários, né, de certa forma, para que eles só vendessem centro histórico. Eu tinha uma corretora, que agora ela está morando em Alphaville, São Paulo. Ela vendeu mais de 20 casas dentro do condomínio dela, que era fora de Porto Alegre. Então, como é que eu vou dizer para a mulher não vende casa no teu condomínio aí, vende só aqui no centro histórico, entendeu? Então, tem esse desafio aí, né? Então, é muito desafiador tu
tu fazer um profissional, tipo, ser um especialista, né? Ao invés desse generalista, tá? Porque o corretor, ele quer vender, não importa onde. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que tu criar uma identidade no médio prazo, isso te traz prosperidade no desenvolvimento do mercado imobiliário, entendeu? Então, foi o que eu apostei. Não à toa eu consegui isso, não à toa isso me conectou a outros negócios, não apenas residenciais. Eu vendi o maior prédio da história da auxiliadora predial, tipo, a maior negociação da história da auxiliadora fomos nós quem fizemos dentro do centro histórico, entendeu? E a área de vendas da auxiliadora tem mais de 15 anos. E a empresa tem mais de 90 anos. E eu, no centro histórico, vendi o imóvel de valor mais alto da história da empresa. No centro. E isso só foi possível porque eu sempre tive o comportamento de circular pelo bairro, de acompanhar os movimentos. Então, eu estou sempre stalkeando o que está acontecendo. Então, eu sei, pô, tá fechando uma loja ali, tá abrindo uma loja aqui. Então, eu sempre acompanhei esses movimentos. E numa dessas, aí já contando essa história, eu sabia que uma entidade, que é a CDL, ela estava procurando um prédio em Porto Alegre. E o presidente da entidade, na ocasião, ele, meu vizinho de comércio, assim, ele passava na frente da minha loja semanalmente, ele passava por ali. E numa dessas eu me apresentei para ele, sou o Kleber, estou aqui, eu sei que está procurando um imóvel para a entidade aí, e eu queria saber se eu posso te ajudar. Eu já sabia da informação, né? Sim. E aí ele me deu a oportunidade e eu comecei a oferecer alguns prédios, mas ele não gostava dos prédios. Aí numa dessas ele me falou, Kleber, eu quero poder chegar no aeroporto de Porto Alegre e eu quero poder dizer, me leva na CDL e o taxista saber onde é que é a CDL. Porque até então, essa entidade, o estabelecimento deles, a sede deles, era numa sobreloja de um prédio no centro ali, que sem nenhum valor arquitetônico, nada, sabe? Não representava o tamanho da entidade. E ele queria demonstrar esse poder, assim. E eu ofereci vários prédios, mas não dava. E numa dessas, eu estava acompanhando o movimento de um prédio enorme no centro, que a gente chama aqui de Bradescão. É um prédio de uma quadra inteira, que ele estava desocupando. E a gente percebia que o imóvel estava meio que meio, assim, né? Desocupando. E eu ofereci o prédio sem ter o prédio à venda. Tipo, eu mandei uma foto para ele. Ah, meu Deus. Ah, não, Kleber. Pelo amor de Deus, cara. Eu mandei a foto do prédio para ele, assim, ó, e esse prédio aqui te interessa? Porque o que eu pensei comigo? Preciso pescar o cara. Justo. Se ele disser que esse prédio se interessa, eu ia dar um jeito, entendeu? Tipo, E nessa aí ele, tipo, Kleber, mas esse prédio aí é bom, hein? Eu disse, então vamos ver. Aí eu liguei para São Paulo, na ocasião, tipo, na ocasião não, a sede do Bradesco é em Barueri, né? Alphaville aí, né? E eles têm uma holding que cuida todo o patrimônio do Bradesco. E eu pedi para deixar eu mostrar o prédio. Não tinha valor de venda, não tinha nada. Tipo, não estava vendo o prédio. Mas eu pedi autorização para mostrar o prédio. Porque eles estavam com interesse em alugar o prédio. Aí eles deixaram eu entrar no prédio. Eu entrei no prédio, mostrei o prédio. E aí no final da visita eu perguntei para ele, né? E aí, né? Tu gostou? O prédio? Kleber, o prédio é muito bom. Eu disse, tá aí, e quanto tu paga? No prédio. Aí ele disse, eu pago X milhões aqui. Ele botou lá, tu assina isso? Tipo, assina. Ele assinou um documento lá, tipo, fizemos a punho lá e me assinou um documento que ele pagava X milhões pelo prédio. Aí eu liguei para São Paulo e tipo, olha, vocês podem me receber amanhã aí em São Paulo, aí eu vou estar por aí. Tava nada, né? Tipo, só de falar. Pode me receber aí, eu queria trocar uma ideia com vocês. No final do dia, eu comprei a passagem, no dia seguinte, amanheci em São Paulo, fui lá em Alphaville, sentei, daí me receberam, né, os caras me receberam, daí mais uma vez, né, comportamento, né, tipo, eu sempre tive isso comigo, tipo, criar negócio. Me receberam 3 dirigentes do Bradesco lá me receberam, e aí eu te falei, olha, quem eu era, né, tipo, olha, tem essa entidade aqui, tá querendo comprar um prédio, ele foi lá visitou, gostou e tá aqui, ó. Ele paga tantos milhões nesse prédio. Eles, conversa vai, fiquei um tempo conversando com eles lá, só fui para isso, até lá.
Ele disse, olha, Kleber, nós temos uma reunião de conselho a cada 14 dias. E nós vamos levar a tua proposta a conselho e vamos avaliar que se de fato eles aceitam e tudo, a gente volta a falar. Cara, Kleber, só uma dúvida, desculpa a curiosidade. Esses X milhões, não precisa falar o número, mas era um valor condizente, tipo um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima do que você achava que valia o imóvel, ou era uma quantia, tipo, digamos... Olha só, eu imaginava que o prédio valia mais, tá? Foram mais de 20 milhões o negócio, tá? Uhum. Mas eu achava que o prédio valia até mais, valia mais de 30. Mas eles, tipo, era um negócio bom para a entidade e ao mesmo tempo foi muito bom para o Bradesco também, porque era um dinheiro à vista. Então, tipo, uma negociação de mais de 20 milhões à vista. Eles Tipo, nem chegaram a anunciar nem nada, né, já? Não, o negócio nasceu vendido, porque não existia negócio, né? Eu criei, literalmente eu criei o negócio. E isso é muito legal, tá? Porque assim, ó, vamos fazer um remember assim, de toda a minha trajetória, tá? Eu fui para um bairro que ninguém queria, vender imóvel velho e barato, que o meu ticket médio era cerca de 35% abaixo da média da rede da auxiliadora predial. Então, tipo, eu tinha que vender 10 JK, enquanto os caras vendiam um apartamento de 1 milhão ali, 1 milhão e pouco, e tipo, e deu, né? E eu tinha que vender, fazer 10 vendas. Então eu sempre vendi bastante volume, mas eu tinha meu ticket médio a quase mais de 30% abaixo da rede. Então eu não brigava com os caras. Tipo, era muito difícil eu poder, tipo, tirar um primeiro lugar. Eu tinha que vender muito. A gente vendia, sempre vendeu muitas unidades, mas é muito trabalhoso, né? E eu vou lá, numa tacada, eu faço um negócio de mais de 20 milhões. Então, o que me habilitou? Além de ter feito esse negócio que foi emblemático na história da auxiliadora, eu fechei esse negócio no final do ano, um pouco antes da pandemia ali, e eu me tornei o primeiro lugar da empresa. Então, eu fechei o ano como o primeiro lugar consolidado de toda a rede da auxiliadora. Entendeu? Tipo, então foi fantástico, né? Porque eu no centro, num bairro que ninguém queria, vender imóvel velho e barato, JK lá, eu era chamado dentro da minha rede, tá, da auxiliadora, de vendedor de peixe frito. Vendedor de peixe frito é o apelido que se dá pro cara que vende imóvel velho, barato, entendeu? Tipo, então os meus colegas de rede me chamavam de vendedor de peixe frito, mas eu segui fiel a isso. Então eu consegui fazer um negócio desse, tipo, eu ganhei notoriedade ainda mais, né? Eu já tinha, de certa forma, uma referência dentro do mercado, acabei, de fato, me consolidando de ter sido fiel a isso também, né? Porque tu consegue só chancelar uma crença se tu realmente traz resultado, né? Porque não adianta nada eu ficar na minha crença ali de que é isso, mas e aí, né? Qual é o teu resultado, né? Então eu consegui chancelar que no médio prazo isso tinha valor. Então, isso é um pouco da minha trajetória, daí vem a segunda etapa, que daí é a Recons, né? E esse negócio, vendedor de peixe frito, beleza, vou vender, mas vou vender o melhor peixe frito da região, pode ficar tranquilo, né? Foi isso aí. E daí se estabeleceu aos poucos na região, que era o seu plano. E de onde veio a reforma de prédios? Dessa reforma que você comentou um pouco com a gente no Conecta, que vocês estavam pegando um imóvel muito legal. Na verdade, o Diogo comentou e você contextualizou como ia ser. De onde veio isso, Kleber? Legal. Eu, lá no início, comentei, né, que eu queria ser relevante no bairro e ser um agente de transformação da percepção que as pessoas têm sobre o imóvel usado. O imóvel usado no Brasil é como se ele fosse perecível. Ele passa a ser desvalorizado porque nós, como sociedade, estamos sempre em busca do novo, do moderno e do lançamento. Então, é um movimento que é generalizado pelo Brasil, né? Então, é como se o imóvel usado fosse perecível. Ele tivesse um prazo de validade. E, ao mesmo tempo, também, o imóvel usado, ele não é preparado para ser vendido. O imóvel usado, ele não passa por uma curadoria. A gente não prepara ele para vender. A gente tira aquilo que tem valor para a gente, deixa para trás o que a gente não quer mais e espera que alguém compre. Vamos pensar, né? Não é isso que acontece? O cara vai lá, desocupa, tira aquele quadro, sofá, mesa, deixa para trás ali,
tipo aquela cama velha, a cozinha ali do jeito que estava, e aquelas coisas que tu não vai usar mais, que tu não vai levar para nenhum outro lugar, e aí tu deixa lá esperando que alguém compre, né? Muitas vezes tu nem pinta. Claro, eu estou generalizando essa resposta, mas a gente só vê isso ser diferente em praças onde tu precisa tangibilizar o valor agregado. Então, onde é que a gente vê isso? Em regiões hoje como São Paulo, ou regiões que atendem principalmente famílias, que tu precisa defender um ticket médio alto, né? Então, quando tu tá trabalhando num nichado, num segmento de alto padrão, ou regiões litorâneas, que muitas vezes tu quer aquele imóvel de segunda moradia, ou serra, terceira moradia, entendeu? Que daí tu precisa realmente vender na emoção. Tá? Mas, de forma geral, o mercado imobiliário nacional é isso aí que acontece. E eu estou no centro, onde são imóveis de passagem e que as pessoas simplesmente vão embora para outros lugares. Então, elas vêm para um período, depois vão embora. Então, tipo, literalmente fica para trás, tá? Cara, eu tinha muita dificuldade, porque tipo, eu chegava pro proprietário, procurava demonstrar para ele o que ele tinha que fazer para poder vender e para ele ter liquidez. E aí, até mesmo para que ele pudesse agregar maior valor. E aí ele não queria mais gastar dinheiro. E eu chegava pro comprador e demonstrava para ele. Cara, tá velho, né? Tá feio, mas olha só, tem uma oportunidade aqui na mão. Tipo, tu reforma, tu fazes isso e tu vai ganhar dinheiro, tu vai morar no imóvel abaixo do preço do mercado. Não quero gastar dinheiro com reforma. E o outro também não quero gastar dinheiro com reforma. E eu estou nesse meio. Como ser relevante nessa atuação? Agir em relação a isso. E no primeiro momento, eu quis agir como um conectador desse negócio. Pô, pega um prestador de serviço aqui, faz tua coisa ali, orienta, faz isso aquilo. Mas muitas vezes nenhum dos dois lados quer fazer nada. Então, ó, como que eu vou, então, ser relevante? Vou passar a fazer isso. Então foi, de certa forma, claro que no meio desse caminho, eu não sabia para que lado eu ia, porque eu já quis também ter minha imobiliária sem estar mais na rede auxiliadora, eu fui fazer curso no Brasil todo, participar de mentorias, então tipo, eu queria encontrar a maneira de ser relevante no meu mercado. Então não foi também, de certa forma clara. Mas nisso, minha esposa como minha sócia, ela sempre me questionou, cara, esse nosso modelo de negócio é bom, o negócio acontece, e tu tem que encontrar uma outra forma de daqui a pouco fazer um negócio. Como a gente tinha criado uma certa estrutura financeira para poder explorar algo a mais, eu disse, então vamos comprar imóvel, reformar e vender. Então não começou como, vai ser a Recons, né? Cara, começou como um plano de aposentadoria. Começou como um plano de, tipo, como é que eu vou ficar rico nesse negócio aqui? Como é que eu vou ter dinheiro para viver o resto da vida depois? Porque eu vou querer ser corretor a vida toda? De certa Não, forma, né? até um pouco de insatisfação de você ver várias oportunidades que você tentava vender e ninguém queria, e você fala, tudo bem, eu compro então. Isso aí, foi muito disso aí. Porque eu sempre procurava alguém para ligar e muitas vezes recebia não. Eu disse, eu vou comprar e vou mostrar isso aqui para os outros. Então foi isso, sabe? Então a gente passou a... E como eu me posicionei no bairro, eu recebia muita ligação de pessoas querendo que eu avaliasse o imóvel para colocar à venda. E muitas vezes, como o centro é um imóvel são um imóvel de passagem, muitas vezes esses negócios eram um negócio de oportunidade. Por quê? Porque é uma consultora recebendo imóvel com mudação de pagamento, era uma família querendo realmente se desfazer para fazer outro negócio. Então, muita oportunidade surgia. Eu vou botar dinheiro nesse negócio aqui. Eu vou comprar, vou reformar e vou vender. E aí foi assim que, de cada forma, nasceu a Recons. No primeiro momento, como um foco em uma renda futura, mas eu passei a perceber que isso tinha valor para o mercado. E seria aí que eu seria relevante. Porque eu poderia, de certa forma, atingir as pessoas da região. Porque eu passei não só a reformar o apartamento da porta para dentro, eu passei a destinar um percentual dessas reconstruções em benfeitorias do próprio edifício. Então, eu mudei a iluminação de alguns corredores de apartamentos, eu pintei hall de entrada, eu troquei alguns itens de alguns prédios. Então, a Reconza dela, eu passei a pensar nela como sendo realmente uma reconstrutora de imóveis usados, gerando uma intervenção no bairro. Então, é isso que eu vou pensando.
Até que daí a gente foi formamos dezenas de apartamentos, e aí eu sempre com um olhar mais macro, assim, ó, como é que eu vou ser relevante aqui, como é que eu vou fazer? E aí me apresentaram um prédio, que é um prédio, ele passou por 4 ocupações, invasões mesmo, tá? Ele foi vendido em 2005 para 2006, ele foi vendido para o PCC, o mesmo grupo que fez o assalto ao Banco Central em Fortaleza. Eles vieram para Porto Alegre, compraram esse prédio e cavaram um túnel de 80 metros para assaltar o Banco Banrisul, que é um banco pertinho desse prédio. E tá tudo contado no Netflix, essa história aí, nos 3 toneladas, o nome da série. E aí a Polícia Federal conseguiu deflagrar essa operação antes do assalto ocorrer, e o prédio estava lá, abandonado, o proprietário não sabia o que fazer, o prédio tinha sido invadido de novo, tapado de lixo, um caos. O prédio ele simbolizava o descaso e abandono com o centro. Eu assisti o seu vídeo no YouTube e agora entendi o porquê dos apelidos que você comentou. Do prédio do túnel, do prédio do PCC, do prédio da ocupação, agora tudo faz sentido. Tudo isso, né? E aí eu cheguei nesse prédio como corretor, para criar um negócio. Então, tipo, olha, eu fui lá para ver o prédio e ver o que eu poderia fazer. Para que eu venderia esse prédio? Mais uma vez, né? Eu cheguei lá, levei um engenheiro na ocasião comigo, que era um cliente, amigo, e a minha preocupação era entender se as patologias que o prédio tinha condenavam o prédio ou poderia ser reformado. E aí a gente começou a avaliar o prédio e tudo, e a minha preocupação era entender. E aí, né? Dá para fazer alguma coisa aqui? Porque eu queria vender para alguém esse prédio, né? E meu pensamento, a Recons já existia, né? A Recons é a soma do retrofit e a construção. Então, é o ressignificar e o construir, né? Então, é a soma desses 2 fatores, o velho e o novo. E Bonito. ele disse, olha, não, esse prédio, a estrutura dele é muito boa, ele era um banco no passado, e então é um prédio estruturalmente, tipo, muito bom, um prédio de 1946, então é tipo um prédio de 70 anos aí, né? E aí, e um prédio debruçado sobre o Guaíba. O Guaíba aqui é o nosso rio, tá? Que qualquer porto-alegrense, não importa onde ele mora, se ele mora a 50 metros ou a 15 quilômetros do Guaíba, se ele tem uma janelinha virada pro rio, é o apelo da venda dele, tá? Ele tipo, não, é o apelo comercial. Então, esse prédio estava a 50 metros do Guaíba. Cara, como que as pessoas não enxergam uma reconstrução de um prédio como esse, que está debruçado sobre o Guaíba, que qualquer porto-alegrense quer ter uma vista para cá? E a minha preocupação, então, era isso. E aí disso, eu procurei vender esse prédio para investidores, prédio tapado de lixo, prédio todo pichado, prédio um horror. Ninguém quis, os 3 investidores não quiseram o prédio, trabalhei mais de 30 dias nesse negócio. E isso foi me empoderando, porque eu fui me apropriando das possibilidades, e isso foi mexendo comigo. E aí eu cheguei para minha esposa e disse, olha só, nós vamos comprar um prédio. E, não tem como sair desse negócio, eu vou dar um jeito e eu vou comprar um prédio. Aí eu cheguei pro meu sócio, na ocasião ele estava internado por conta do Covid. Tava já há uns 15 dias uma notícia boa pra você. Ele disse, cara, olha só, eu vou comprar o prédio e eu quero que seja meu sócio nesse negócio. Ele, graças a Deus, ele ficou bem, né? Milhares de pessoas aí não conseguiram ter a mesma sorte que a dele. Mas ele conseguiu, ele dentro do hospital ainda, meio com o fluxo de oxigênio ali, ele pediu o computador para a esposa, começou a trabalhar dentro do hospital ainda, até ele receber a alta, e a gente começou a construir esse negócio. É sensacional a história, assim, tipo, a gente realmente enxergou algo que não era visível aos olhos comuns, assim, sabe? Foi algo maior, assim. E a gente se tornou... Era muito incipiente, perdão.
era muito temerário fazer esse negócio. Por quê? Porque o centro histórico, ele não tinha um plano ainda de reabilitação. Então eu tinha que passar por um comitê para avaliar se esse projeto que eu queria fazer, ele seria aprovado. Então era um comitê, tipo, que eram várias pessoas, esquerdas, direitas, contrárias, a favor e tudo mais, tá? Então eu poderia comprar o prédio e ter um prédio na minha mão, mas eu não conseguia aprovar o projeto, que era transformar um prédio comercial num prédio residencial. E eu ainda pensei mais. E se eu colocasse um rooftop lá em cima, aberto ao público, né? Que é um restaurante, né? Então foi uma doideira, assim, que é ainda maior, assim, porque de forma geral, o incorporador, ele sempre pensa na incorporação querendo explorar a parte terra como a principal área comercial do seu empreendimento. Mas eu comecei a refletir sobre, tá, mas o maior apelo comercial está lá em cima. Por que eu vou deixar apartamento apenas lá se eu posso levar as pessoas lá para cima e abrir esse prédio ao público? Então foi uma inversão da lógica que nos colocou num outro patamar de complexidade do próprio empreendimento e das mudanças do próprio retrofit. Mas foi um golaço, porque a gente, logo depois que comprou esse prédio, a gente protocolou o projeto na prefeitura, a prefeitura estava caminhando para aprovar um plano de reabilitação do centro, e logo depois aprovou esse plano. Aí nós acabamos sendo o primeiro projeto aprovado dentro do plano de reabilitação do centro. E aí isso fez a gente estampar todos os jornais daqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, entrevistas ao vivo no prédio. Então foi muito legal. A história tem muito mais capítulos aí, mas isso é uma síntese aí. E a gente já está em reconstrução, a gente entrega esse prédio no final do ano, a gente vai ter um operador desses apartamentos, são 48 apartamentos que terão nesse prédio, e a gente vai ter um operador de São Paulo, que vai ser o primeiro edifício dessa empresa aqui em Porto Alegre a ser operado, então, que vai ser outro golaço. E ele com certeza vai ser um ponto de encontro dos porto-alegrenses aí. Além de que ele vai ter um restaurante com 2 pavimentos no 8º e 9º andar desse prédio. Tô curioso para saber como vai funcionar isso daí, os 2 pavimentos. É o mesmo restaurante nos 2? Já tem... É um restaurante, uma operação embaixo de um restaurante. E qual foi o pensamento que a gente teve? Ambientes com rooftop, eles são muito explorados por eventos corporativos. Então, eles têm muito apelo para esse tipo de evento. E em Porto Alegre, nós não temos rooftop comercial, entendeu? Os prédios residenciais têm rooftops residenciais. Então, ele é o primeiro prédio também residencial com rooftop comercial. Então, ele vai ter o restaurante funcionando durante o dia e o operador do restaurante tem um espaço em cima que ele pode locar para eventos corporativos e não atrapalha a operação. E, além disso, a metade desse rooftop ele é aberto para as pessoas que estarão no prédio. Então, tem 48 apartamentos que as pessoas vão ficar ali por passagem, utilizando o Airbnb e as plataformas de short stay. Então, a pessoa vai estar ali, ela vai poder subir até o 9º pavimento, vai poder consumir no bar e vai poder ficar no terraço. E vai olhar a vista do Guaíba de cima, assim, ó, que é muito mais bonito. Não, a vista é sensacional. Então, por isso o Cais Rooftop. Nós temos o Cais Embarcadeiro, que é um estabelecimento de restaurantes e gastronomia ali. Nós temos o Cais Mauá, que é todo o complexo, né? O Cais do Porto, e faltava o Cais Rooftop. Por isso o Cais Rooftop. Tem um nome explicado também. Ô Kleber, e a negociação do prédio? Você fez com quem? Com o PCC? Com o grupo que invadiu o Banco de Fortaleza? Como é que você comprou isso, cara? Foi o próprio proprietário que ele passou ao longo desses 15 anos aí, né? Nossa. Ele ficou sofrendo com essas questões. Ele conseguiu reaver o prédio de forma judicial e por mais de uma vez, né? Porque primeiro da venda que ele fez foi anulada, ele teve que devolver o dinheiro para a Polícia Federal, tomou um repé ali violento, e depois ele teve que lutar contra as invasões. E aí nós adquirimos dessa família, que é um empresário aqui do Centro Histórico, então compramos dele. Uma dúvida bem... Nossa, bem... vou ter bem cachorra mesmo. Você vendeu o imóvel para você mesmo, entre aspas? Você teve desconto ou comissão? A pergunta bem... Eu cheguei lá no prédio como corretor.
e para vender para um terceiro. Mas eu paguei bastante comissão para esse prédio aí, porque eu fui para lá com um corretor me levou até o prédio, então eu paguei comissão. Ah, entendi. Agora Eu consegui tirar um percentual pelo fato de estar. parceria. Mas eles cobraram mais de 10% de comissão desse negócio aí. Meu E como eu tava envolvido no negócio, tipo. E aí depois me tornei comprador, né? Então, tipo, eu tive que pagar comissão. Então eles receberam uma boa grana. Todo mundo saiu ganhando. Vai dar certo. É o certo. E corretor, de forma geral, ele não gosta de pagar comissão, né? Isso é uma coisa que eu vejo. Todos os meus negócios, a gente só vende os nossos imóveis por imobiliária, né? E nem sempre sou eu quem vendo. Eu vendo todos os meus imóveis pela auxiliadora predial. É sempre a auxiliadora quem vende. Mas eu sempre contabilizo a comissão da imobiliária, né? Então, hoje, na segunda-feira do carnaval mesmo, a gente vendeu mais um apartamento nosso da Recomos e pagamos comissão para a imobiliária. Justo. Auxiliadora, né? Então, não tem o que fazer. Faz parte do jogo. E você fica bravo de ter que pagar ou fica feliz? Não, fico ótimo, fico feliz, né? Porque é o meu negócio e imagina que legal, né? Eu sempre pensava em como ser relevante. Olha que legal que eu posso, né? Hoje, né? Eu posso ser lá o cara que tira um passivo do mercado, transforma ele num ativo e faz a roda girar, né? Ganhando na compra e ganhando na venda e fazendo essa roda girar. Então, sem dúvida, é algo bastante motivador e fico muito feliz com todos os negócios que eu faço, né? E sua esposa, quando você falou que ia comprar o prédio, você contou sobre o sócio, que ele topou, pediu o computador, o que ela falou? Cara, isso foi muito legal, porque eu vivi um momento, minha esposa estava grávida, nossa primeira filha, e aí eu não tinha condições de fazer todo esse negócio acontecer, né? Então, tipo, pagar o prédio ia dar um jeito, mas e fazer a obra, né? Então, e ela grávida, um prédio tapado de lixo, nós removemos mais de 150 metros cúbicos de lixo do prédio. Então, foram toneladas de lixo que saíram de lá. 150 metros cúbicos. Não, é uma loucura. São dezenas de containers, então uma loucura. Porque tinha mais de 50 famílias que moravam dentro desse prédio ocupando ele, né? Então eles deixaram tudo para trás, um monte de lixo, um monte de sujeira, era uma loucura. E aí ela levou um tempão para entrar no prédio, tá? Ela grávida, ela levou uns 4 meses para entrar no prédio, assim. E nisso eu já tinha vendido apartamentos para amigos, né? Eu, tipo, botei debaixo do braço, fui atrás e ela, tipo, olha, tipo, dá um jeito, né? E aí quando ela entrou no prédio, a primeira frase que ela me falou foi o seguinte, ó, agora tu faz dar certo. Pouca pressão. Agora tu faz dar certo. E, cara, tive que fazer dar certo. Eu vendi 16 apartamentos para amigos, clientes e pessoas próximas, e agora nós acabamos de fazer uma negociação para um grupo de São Paulo. Eu vendi 24 apartamentos para um grupo de 48, né? Tipo, eu vendi metade do prédio para um grupo de São Paulo. Então só tem alguns apartamentos disponíveis. Eu tenho 8 agora. Rapaz. E eu nem lancei pro mercado. Perdão, não consegui entender. Nem lançou ainda no mercado. Nem lançou no mercado. Eu não lancei pro mercado. Eu não lancei pro mercado. Eu acho que sua esposa já tá feliz já. Agora deu certo. Agora deu certo. Fez dar certo. Então aí, cara, mas tem muito desafio. A vida de empreendedor é muito desafiadora. Fazer um negócio como esse que eu fiz é muita loucura. Kevin, você é doido, cara. Realmente foi muita loucura. Eu não tinha habilitação técnica nenhuma para fazer o que eu fiz. Foi um negócio que, se eu não tivesse conectado o engenheiro, que é o meu sócio, cara, eu sabia que levantar o dinheiro ia dar um jeito. Mas fazer o que eu fiz foi muita loucura, entendeu? Tipo, não é um negócio simples, o prédio é muito complexo. É um negócio, imagina, são 2.600 metros quadrados de reconstrução. Eu estava reformando um JK de 20 metros quadrados, de 30 metros quadrados, de 40 metros quadrados. O maior apartamento que eu tinha reformado tinha 120 metros quadrados. E aí eu vou lá e me compro um prédio de 2.600 metros quadrados. Né? São só 20. Então,
Acho uma coisa interessante para comentar que você falou que você queria ser relevante. Não sei nem se você já chegou a pensar nisso, mas você está mudando o ambiente e gerando muito emprego para a região. Porque eu acho que dá certa diferença você formar um apartamento de 20 metros quadrados, pessoas que você contrata, para um prédio de 2.000. Então, você acaba ajudando muitas famílias também. Eu acredito que a gente está no caminho realmente de se tornar relevante. Já tive bastante visibilidade por conta desse prédio, tá? Mas ainda não está tangibilizado, né? Porque quando as pessoas de fato chegarem, esse prédio ficará pronto no final do ano. Quando as pessoas puderem realmente vivenciar o que a gente fez nesse edifício, vai ser muito legal. A gente já está com outros projetos, a gente já comprou outros imóveis no centro, inclusive também de retrofit, até mesmo de incorporações novas. Então, quando de fato as pessoas puderem entrar nesse prédio, subir até o rooftop e presenciar o que a gente de fato conseguiu reconstruir nesse edifício, vai ser muito legal. Então, eu acho que ainda essa virada de chave, né? Tipo, me tornei relevante, eu estou guardando essa cena para final do ano, assim, eu acredito que eu vou poder chancelar esse pensamento, né? É claro que estou galgando esse degrau, eu acredito que a gente está no caminho, me sinto já feliz em, de alguma forma, perceber essa construção, mas é como se eu estivesse ainda escrevendo o livro, né? Então eu ainda não chegou no fim, né? Não chegou no fim. E tem muita coisa ainda para acontecer, porque eu acredito que a gente pode realmente fazer muito mais e ressignificar o olhar que as pessoas têm pelo imóvel usado, que é uma coisa que me norteia hoje dentro desse meu pensamento, que é fazer com que o imóvel ele tenha uma segunda chance, né? Por que ele precisa ser depreciado, desvalorizado e ter uma visão de ser perecível? Por que isso? Por que a gente não pode reconstruir? Cara, depois que a gente demonstrar o que a gente fez naquele prédio, um prédio que estava lá condenado ao fim dele, assim, sabe? Tipo, a gente ressignificar esse olhar, com certeza, eu acredito que as pessoas terão uma percepção diferente sobre o imóvel usado. Cara, e assim, que você era ousado, acho que estava explícito para nós, né? Desde o começo, mas cara, que sensacional esse olhar que você teve. Parabéns pela ousadia e pela, cara, sei lá, por toda a sua carreira, por todos os riscos que você correu. E é aquele negócio, né? Quem não se arrisca, não petisca. Então, o cara que tem muito medo, ele pode estar fadado a ficar naquela mesmice pra sempre. Você é um cara extremamente incomodado, né? Você não se acomoda, legal, bicho. Porque, tem um prédio ali que eu tô tentando vender. Por que eu não compro esse prédio? Talvez. É uma perspectiva muito simples, mas é exatamente isso que eu pensei. Talvez dê merda que eu não consiga fazer nada. Talvez eu compre um imóvel extremamente caro, que eu não vou conseguir aprovar o projeto, mas por que não, né? Já tentei fazer tanta coisa, vou dar mais esse tiro. Cara, parabéns, Kleber. Obrigado. Você é um louco do bem, velho. Tipo, que massa ouvir essa história. São pessoas assim que mudam o mundo. É realmente assim que funciona. Cara, e assim, eu não sei se você gostou tanto de conversar com a gente quanto a gente gostou de conversar com você, mas eu queria que você voltasse quando você inaugurar o prédio pra gente fazer um podcast. Pode ser online, sei lá, se a gente dá um jeito de ir pra aí no rooftop. A gente pode ir lá pra conhecer já os museus todos e conhecer o rooftop também. Eu acho isso válido. Pode ser ao vivo de lá, mas mesmo que vocês não venham, eu faço de lá, daí pra vocês. Então, tá fechado. A gente vê se a gente consegue ir. A gente vai tentar priorizar aí ao vivo pra conversar com você e conhecer. Porque eu fiquei extremamente curioso, igual eu já falei. Nós somos um pouco curiosos aí, o Dani, então a gente quer ver esse negócio tangível, igual você disse. Mas se não der, a gente grava de lá e você mostra pra gente a visão do Guaíba ao vivo. Boa, podem contar com isso. E a gente vai trabalhar aí até o final do ano. Esse prédio tá pronto. Porque o meu próximo aniversário, que é em janeiro, vai ser de lá. Vai ser no rooftop. Top, isso é meu compromisso. Massa demais. Então, Dani, acho que a gente já fez um monte de perguntas. Não sei se você tem mais pergunta pra ele. Não tem. Cara, não sei se existe uma maneira melhor de terminar. Também a gente não quer ficar alongando a sua noite também. Então, Kleber, obrigado por você ter vindo conversar com a gente. A sua energia é incrível.
O papo foi muito, muito, muito gostoso mesmo. Então, eu só queria te parabenizar mais uma vez e agradecer por você ter topado vir conversar com a gente. Merecem, obrigado pelo convite. Fico à disposição de vocês aí, conta comigo, qualquer dúvida também. O pessoal que acompanhou até agora aí, se quiserem ter mais curiosidade aí para saber, podem me acompanhar nas redes aí, @KleberSobrinho. Eu conto a trajetória da reconstrução, venho demonstrando meu dia a dia no centro histórico. Eu sou um cara que caminho muito pelo bairro, então estou sempre demonstrando tudo isso e diariamente também visitando a nossa reconstrução lá e demonstrando o Cais Rooftop em loco do que está acontecendo e todos os desdobramentos dessa reconstrução. Só para deixar claro, eu vou deixar no vídeo o Igor na descrição, tanto o Instagram dele e o da Recon. Acho que as pessoas também vão querer ver. E infelizmente eu vou despedir de vocês. Sejam bem-vindos. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.